Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, agradecer aí a participação, né, do Robin. Tudo bem, Matheus? Muito obrigado. Boa noite, Robin. Matheus, Tudo bem? boa noite. Obrigado pelo convite. Exato, e porque a gente estava falando antes também, né, sobre a questão do tempo, né? Como é difícil a gente encaixar um pouco do tempo, um horário livre na agenda ali, então te agradecer aí pela tua disponibilidade e também recapitulando aí pro pessoal, como é que tu faz essa gestão do tempo, né? Tu estava comentando antes que tem diferentes tipos de tarefas, projetos e tudo mais, né? De ações, né, no dia a dia, tá? Uma das regras básicas da gestão do tempo, administração do tempo, é você conseguir separar atividades de compromissos e de projetos, né? Atividades são assíncronas, compromissos são síncronos. Eu preciso de uma agenda. Esse nosso podcast aqui, o Estúdio Cast, é um compromisso, tinha um horário para iniciar, a gente precisa iniciar no horário porque tem uma audiência nos assistindo, tá? Então isso é síncrono, né? E tem projetos. Projetos são conjuntos de atividades que têm prazos para acontecer e eu preciso fazer um plano de ação. Então é assim que a gente consegue. Essas são regrinhas básicas para você fazer a administração do tempo. Não é só isso, mas sem querer aprofundar o papo de administração do tempo, mas é por aí. A primeira coisa é separar atividades, coisas assíncronas, de compromissos que são síncronos e de projetos. Perfeito. Né? São coisas que levam mais tempo. Tá? E é interessante a pergunta que o Matheus fez para você, Robin, porque a gente fica curioso para saber como fazer a gestão desse tempo, mas não para uma pessoa comum, que faz uma só coisa durante o dia, depois assiste um pouquinho de Netflix, mas para você e para o pessoal poder entender que toca a empresa que é inteligente, uma consultoria empresarial, outros projetos como a Startup também. Explica pra gente como é que é tocar todos esses projetos e também um pouquinho do que você faz para as empresas aí desde 98, isso? Desde 94, na verdade. 94. Eu tô nessa Perfeito. vida de consultoria e capacitação empresarial. Eu sou engenheiro eletrônico de formação. Em 94 eu fiz mestrado em engenharia de produção e a partir daí comecei a trabalhar com consultoria. Na verdade foi o contrário. Eu quis iniciar a atividade de consultor e para isso fui buscar mestrado para me qualificar melhor e porque eu sei que também é um local onde as empresas buscam profissionais, tá? Mas é assim, a gente precisa, como eu falei, separar as atividades, né? Então, se eu tenho compromissos que tem agenda, eu preciso usar uma agenda, preciso combinar isso com os meus clientes, preciso ter alguma flexibilidade, às vezes alguma coisa não funciona bem, depende de um vou atender um cliente em São Paulo, o voo atrasa, ou é cancelado, aí você perde aquele momento, você tem que entrar em contato com o cliente, ou seja, ele tem que ter flexibilidade, eu tenho que ter flexibilidade, às vezes ele não está disponível por algum motivo naquela agenda, você tem que mudar, mas é administrar o teu tempo, não tem muito mistério, tá? As atividades que eu toco hoje são Inteligência, né, que trabalha com consultoria e capacitação, treinamento em gestão empresarial, treinamentos corporativos. A nível Brasil. A nível Brasil, em agenda aberta ou em company, fechado, customizado, mais recentemente também online, o que facilita um pouco, né? Mas aí tem o outro lado, que é quebrar o paradigma da falta do presencial, tá? Imagina. Antes de iniciar a pandemia, vocês já tinham partido um pouquinho para essa parte do online ou foi pela essa obrigação de ter que se adaptar mesmo? Muito pouco, tá? Foi quando começou a pandemia em março de 2020, e aí eu entro num terceiro negócio que eu tenho, né? O segundo é Startup, você já falou que a gente trabalha com empreendedorismo e de inovação, né? Isso desde 2015, e tenho a PMA Academy, que é uma plataforma de educação continuada, educação online, focada na pequena e média empresa ou profissionais de pequena e média empresa, tá? O conteúdo fica lá disponível, é streaming, né? É a Netflix da educação continuada. Tem uma recorrência. Então tem recorrência, a pessoa contrata um plano de assinatura, ela acessa todo o conteúdo, no momento que ela quiser, na sequência que ela quiser, ela decide, como a gente faz assistindo séries e filmes em... Basicamente, só desculpa interromper, Não. Basicamente então é um local, uma plataforma que ele tem de conteúdos para pessoas que já estão inseridas no mercado e inovadores e sócios que pretendem capacitar os seus colaboradores a um nível mais alto. Profissionais que já estão no mercado, profissionais que estão se inserindo no mercado, que querem entender sobre gestão e liderança como um grande guarda-chuva, né? Muito legal. Mas ali a gente trabalha com verticais, estratégia, qualidade, inovação, empreendedorismo,
liderança, comportamento, ou seja, hard skills e soft skills, tá? Para usar uma linguagem que engloba tudo isso. Nas diversas funções empresariais. Então, se você está iniciando no mercado e você quer subir na carreira, quer atingir níveis executivos, né, de supervisão, gestão, executivo mesmo, diretor, você pode se inscrever na plataforma também. Tá? O foco é pequena e média empresa, mas nós temos também plano de assinatura para profissionais autônomos. Né? Profissionais, muito legal. Não autônomos, profissionais liberais, microempreendedores individuais. E como foi essa validação, assim, porque isso é interessante do empreendedor, porque às vezes tu tá caminhando, passando no supermercado e dá insight. Como é que foi essa validação? Como é que tu enxergou esse gargalo e como é que tu validou? Então, eu ia contar um pouquinho da história, como é que a gente chegou lá, tá? Quando começou a pandemia, lá em março de 2020, em abril, eu estava sentado no sofá de casa um dia e falei, poxa, o que a gente pode fazer com essa história de fica em casa, todo mundo em casa, trancado por lei, né? O que a gente pode fazer? Vou montar um programa online, né, de lives, convidar colegas conhecidos, né, que também trabalham com consultoria, que também tem uma especialidade específica em determinada área, complementares à que eu tenho, e a gente chamei de Retomada 2020. Isso aconteceu durante o mês de abril inteiro. Foram nas 4 semanas de abril, eram três lives por dia, tá? Por dia? Desculpa, eram 2 lives por dia. De manhã, um webinar, e à tarde, uma live de debate sobre aquele tema do webinar. Né? Então, era só as pessoas se inscreverem, era free. E de segunda a sexta? De segunda a sexta, mas era segunda, quarta e sexta sempre. Mas igual, uma frequência grande, né? Foi todo mês, foram 4 semanas assim, tá? Isso gerou bastante conteúdo, né? E a partir dali, algumas das pessoas que eu convidei, no final nós fizemos uma live de encerramento. Vamos continuar junto? Vamos continuar junto. Eu já tinha uma ideia de montar um negócio de EAD, né, alguma iniciativa na área de EAD, de capacitação online. Falei, eu tenho a seguinte ideia, se vocês toparem, eu topo, vamos continuar junto. E com isso acabou nascendo a PMA Academy Online. A gente discutiu ela durante o segundo semestre de 2020, lançamos no começo de 2021, tá? Mas você perguntou sobre validação. Eu ainda estou em processo de validação. Ainda tá. Mas sim, é bom, né? É bom tu sempre estar se validando, se perguntando, né? Porque senão tu pode... É uma linha tênue para tu ficar na zona de conforto e não ficar se auto-cobrando, né? Eu posso dizer o seguinte, teve alguns aprendizados meus, né? Dos sócios também, ou dos meus ex-sócios, tá? Hoje eu tenho só um sócio, eu comecei com 6 sócios, tá? O que acontece, né? A gente precisa... O empreendedor é diferente do empresário, que é diferente do sócio, tá? Isso eu aprendi, isso ficou muito claro para mim. E acho que é importante todo empreendedor ter isso em mente, né? É legal tu falar sobre isso, a diferença do empreendedor, do empresário e do executivo, né? Do executivo, do sócio, né? O empresário seria o sócio, o executivo, tá? Então, assim, a gente precisa conseguir separar, o empreendedor precisa conseguir separar essas coisas, tá? Porque o empreendedor, ele é o sujeito, ele é o sócio, ele é o executivo e ele é o operário, tá? Ele é o mão na massa, ele tem que ir lá se sujar, meter a mão na massa mesmo. Vai fazer pizza, vai fazer a massa, né? Vai meter a mão na massa, não tem conversa, tá? Então precisa fazer os 3 papéis, né? E por isso uma startup muitas vezes, um empreendimento embrionário é muitas vezes caótico, né? Porque você é sozinho ou você tem mais 1 ou 2 sócios que também são os empreendedores, né? E você tem que fazer de tudo um pouco, tem que aprender de tudo um pouco, tá? E 24 horas é pouco. Às vezes é pouco, né? Aí tem que fazer uma boa administração do tempo, tá? E isso geralmente nasce de uma ideia. Você tem uma ideia, você acha que aquilo ali é genial, vamos para frente, tá? Ok, vamos para frente. Normalmente os negócios não funcionam, isso não sou eu que estou dizendo, eu vou só repetir o que já é um mantra do mercado. As coisas não funcionam por falta de execução, não é porque a ideia não era boa, tá? Tem ideias que não são boas, tem ideias que você precisa ter uma ideia, como o pessoal diz nesse ecossistema, que resolva um problema. Ela é uma solução para um problema real, um problema que você... Supra uma necessidade, então tem uma demanda reprimida. Daí vem a validação que você falou, bom, eu tive a ideia, eu identifiquei esse problema, mas é de fato um problema real, eu tenho que validar isso, tá? Mas eu diria que tem outra coisa por trás disso, né? Nem tudo talvez seja tão uma questão de validação, às vezes é uma questão de quebra de paradigma, né? Por exemplo, educação continuada.
as pessoas, da minha percepção, não estão acostumadas com isso, a se autodesenvolver, a estudarem sozinhas, né? Investir em si mesmo nesse sentido, né? Investir, e não é só investir dinheiro, porque a PMH não é barata, é o preço de uma plataforma de streaming, tá? Uhum. Então não é pelo preço, né? Mas assim, eu preciso me dedicar, eu tinha um sócio meu que dizia, não tem almoço grátis, né? Ou seja, ou eu me dedico, né, a estudar, a reservar um tempo na minha agenda para estudar, e aquilo ali é uma atividade, né? Mas é um compromisso que eu tenho que fazer comigo mesmo, portanto eu tenho que colocar na minha agenda para estudar, tá? E precisa quebrar esse paradigma, né? E esse paradigma eu acho que não foi quebrado ainda. Acho não, tenho certeza, né? Porque a gente percebe, como consultor, eu já atendi pequenas, médias, grandes empresas. Quem tem mais dificuldade para contratar treinamento hoje são as pequenas empresas, porque elas não têm orçamento para isso, porque elas não têm, às vezes, fluxo de caixa para isso, né? Porque elas acham que os seus gestores, que muitas vezes é um ou dois, às vezes nem é propriamente um gestor, é aquele sujeito que era um operador muito bem sucedido e botaram ele para chefiar um grupo de pessoas lá, e ele não sabe como fazer isso, e ele volta para a operação, né? Então, assim, não conseguem perceber que precisa estudar, né? Não conseguem entender que às vezes o resultado não vem, não é porque o mercado está difícil, é porque eu não tenho conhecimento, não tenho técnica, não tenho conceitos, não sei aplicar ferramentas de gestão, eu preciso estudar. Esse paradigma não foi quebrado nessas pequenas e médias, principalmente nas pequenas e nas médias empresas início, menores, né? Que não tem um processo bem definido. Que não investe em recursos humanos, que acham que investir em recursos... Já ouvi muito disso. Eu vou investir nos meus funcionários, aí vem meu concorrente e vai levar eles embora, né? Não é assim, não é. Até acontece, tá? Mas por que a pessoa sai da empresa? Porque ela não está feliz naquela empresa. Porque ela não está feliz com o ambiente de trabalho. Não porque o outro está pagando um salário melhor, né? É mais fácil botar a culpa nisso. Exato. Eu tinha um gestor que ele sempre dizia o seguinte: eu prefiro ter um bom funcionário que eu formei, que saiu, do que um mau funcionário que eu não formei e ficou. Esse aí traz prejuízo pra caramba, né? É padrão a gente ver isso que você falou em empresas que estão em etapa de sucessão. Tá passando do pai pro filho, e o filho ainda não entende muito do ramo, do segmento. Digamos que um empresário, um alto executivo, um gestor, um líder dentro da empresa quer se capacitar, quer aumentar a performance do negócio onde ele está inserido e ele quer iniciar a se aprimorar. Por qual habilidade você diria que ele tem que começar a aprender? Onde ele tem que ir? Que caminho ele tem que seguir nesse início para começar? Boa. É difícil generalizar, tá? Mas eu já tive clientes onde estava em processo de sucessão de pai para filho, né? E aí eu vou voltar àquela questão do sócio, do executivo e do empreendedor. O pai foi sócio, foi executivo e foi empreendedor, foi mão na massa, tá? Ele ia lá e produzia aquele produto, ele aprendeu produzindo aquele produto, né? Tem muita empresa de transporte, também já tive clientes assim, que como é que ela nasceu? Nasceu com um caminhão e com o pai sendo o motorista do caminhão, né? E aí ele percebeu que, opa, isso aqui dá resultado, e como ele comprou mais um caminhãozinho, aí contratou o motorista e tal. Então assim, ele foi sócio, foi executivo e foi empresário. Aí os filhos, quando assumem, se não existe um processo de sucessão bem trabalhado, tá? Eles não vão dirigir caminhão. E nem tem que ir dirigir caminhão, não é isso que eu estou dizendo, tá? Sim. Mas eles têm que saber que precisam ter motoristas qualificados, né? Precisam contratar bons motoristas, precisam desenvolver esse motorista, tem uma questão de segurança por trás, nesse caso. Entender as etapas, né, ali do processo. E precisa estudar, né? Eu vejo assim, a dificuldade principal isso eu posso generalizar. A dificuldade principal que eu vejo em gestão, de modo geral, é falta de conceito. Se eu perguntar para diversos executivos numa mesa redonda, define o que é gestão, cada um vai dar uma definição diferente, tá? E algumas corretas, né? Mas superficiais. O que eu quero dizer com superficiais? Elas não são objetivas, né? Então, gestão é obter resultados. Está correta a resposta. Mas, ok, o que significa obter resultados, né? Sim. Então, assim, se eu não consigo entender isso, eu não consigo entender que ferramentas eu posso usar para obter esses resultados, né? E resultados, para não deixar a coisa no vazio, gestão de uma maneira simples, tá? E esse conceito não é meu, esse conceito vem lá do modelo da qualidade total, lá do modelo japonês de gestão, é você ter previsibilidade no teu dia a dia, o que te dá sustentabilidade, né? E de tempos em tempos você tem que dar um salto de competitividade, você tem que alcançar um desempenho melhor em algumas atividades, né? Então você precisa ganhar competitividade. Então é previsibilidade, competitividade, formando um círculo virtuoso, né? Nesse processo, tá? Mas se eu não entender esse conceito, eu não vou entender que, previsibilidade, como é que eu consigo previsibilidade? Com padronização.
eu preciso fazer padronização na minha empresa, senão eu não tenho para deixar cada um fazer do jeito que bem entende, e às vezes 2 ou 3 pessoas, ou 100, imagina um sistema de atendimento ao cliente, tem dezenas, centenas de pessoas fazendo o mesmo atendimento. Aí eu vou deixar cada um atender da maneira que eles acham que é mais... A única coisa que eu vou dizer para eles, sejam educados com o cliente e anotem o que ele está pedindo. Não posso, eu tenho que ter um procedimento, né, para eles, eu tenho que ter um processo, até para dar uma resposta adequada. Tá? Claro. Então, assim, só que a gente ouve muitas vezes de pessoas que não têm conceito, padronização engessa a empresa. Como assim padronização engessa a empresa? Se ela for mal feita, engessa, né? É isso que eu ia perguntar, como é que é a aceitação, né? Porque eu imagino que esse mundo do empreendedorismo dos negócios tem bastante o ego também envolvido, né? Como é que é a resistência, assim, pelo toda a experiência de consultorias, qual é a tua experiência sobre a resistência dos empresários e empresárias, no sentido de, que esse cara aqui tá querendo falar sobre padronização, vai engessar um trabalho pensado... Mas, Robin, sempre foi assim. Sempre fiz assim. Exato. A gente já ouvi muito isso, tá? E você fez uma pergunta interessante, Matheus, porque eu já tive empresário que me contratou para ajudar a melhorar a gestão da sua empresa, tá? E ele estava, de algum modo, sabotando isso. Por quê? Porque ele não dava atenção para a gestão. Em vez de dar o exemplo, e o dono da empresa, era uma empresa familiar, o dono é o espelho, né? Então, eu olho para ele, se ele fizer eu faço, se eu não fizer eu não faço. Tá? Exato. Né? E ele estava sabotando. E eu fui conversar com ele, você precisa parar, ajudar a tua equipe a fazer planejamento. Não, eu não tenho... Ele me contratou para trabalhar com gestão. Aí o que eu ouvi dele? Não, eu não tenho, agora eu não tenho tempo, preciso tocar o negócio aqui, eu não tenho tempo para essas coisas de gestão. O que eu vou dizer para o empresário desses, né? Pois é. Parece que é historinha, mas não é piada, não, é sério. Aconteceu. Né? Aconteceu, tá? Eu disse, olha, assim a coisa não vai funcionar, assim nós estamos perdendo tempo, você está jogando dinheiro fora e eu estou perdendo meu tempo aqui com você, não vou conseguir te ajudar. Né? Então isso acontece, isso é por falta de conceito. Se a pessoa tem o conceito de o que é gestão, né? O que é uma estratégia, né? O que significa fazer inovação, né? Para entrar nesse tema também, hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que inovação disruptiva, tudo é inovação disruptiva. O sujeito tem uma carrocinha de cachorro-quente e resolve oferecer um cachorro-quente com uma salsicha quadrada, em vez de ser redondinha, né? É uma inovação disruptiva. Não, só um pouquinho, meu querido, né? Até pode ser atrativo, até é uma inovação, vai, né? Sim. Mas não tem nada de disruptiva. Disruptiva tem um conceito por trás disso, né? Se as pessoas não entendem isso, elas acabam tendo dificuldade em adotar as ferramentas adequadas, tá? Então, essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. Né? E trazendo esse ponto, o que é inovação para ti, aproveitando? Inovação, eu trabalho com inovação, né? Desde sempre, tá? Desde que eu fiz mestrado com a metodologia chamada QFD, depois em 2015 lancei a iniciativa Startup, especificamente para trabalhar com empreendedorismo de inovação. E empreendedorismo e inovação não são sinônimos, isso é outra coisa que a gente precisa entender, tá? Hoje está muito comum falar empreendedorismo e inovação. Não são sinônimos, são coisas distintas. Existe o empreendedorismo de inovação. Mas você me perguntou o que é inovação. Inovação, para mim, é você ter uma ideia original útil, né? Depois de fazer algumas pesquisas, eu consegui chegar nessa definição, que é a definição que eu uso e acho que ela traduz bem o que significa inovação no sentido amplo, tá? É uma ideia original útil. O que significa uma ideia original? Ninguém teve aquela ideia ainda, tá? Então eu estou trazendo ela para o mercado. Ela pode ser original, eu vou dizer assim, talvez aqui no Brasil. Alguém lá fora já fez, eu estou copiando aqui, né? Vamos pegar o Uber e o Easy Taxi, o 99, tá? O 99 não foi original no mundo, mas foi original no Brasil. Ok, beleza, é uma inovação, né? Então, ideia original. Útil, o que significa útil, tá? Ela tem utilidade para alguém. As pessoas que usam esse tipo de transporte entendem que aquilo ali é útil, né? Que tem vantagens, em vez de pegar um táxi, pegar um 99, pegar um Uber, alguma coisa assim. Então, ela tem que ter utilidade para alguém. Aí entra um pouco da questão da validação. Por que a gente valida? Para ver se aquela ideia que você teve, ela é útil para alguém, né? Porque você pode ter tido uma ideia genial que não serve para nada, não serve para ninguém. Então, aquele negócio não vai vingar. Tá? Mas a partir do momento que uma pessoa já te dá um respaldo, opa... 1, 2 ou 3, que não pode ser familiar, não pode ser amigo, né? Não pode ser o parceiro, também nem a parceira. Toda foto que eu posto, minha mãe fala que tá lindo, né? É difícil de validar. Normal isso, tá? Falando de inovação, uma dúvida que eu geralmente tenho é: toda empresa tem que pensar em inovação?
Rob, eu tenho um supermercado, uma autopeças, é um segmento padrão. Eu tenho que pensar em inovação também? Vale para mim ou só para uma startup, uma empresa que trabalha com software, alguma coisa de um nicho diferente? Eu até já escrevi um artigo sobre isso, depois posso mandar o link para vocês, tá? Por favor. Boa. Falando em link, a Laura, até pessoal, agradecer nossa a Laura, produção. nossa produtora que está cuidando aqui do estúdio hoje pra gente, ela vai deixar no chat para vocês aqui os links das empresas do Robin e vocês vão conhecer um pouquinho mais do que ele faz e pode fazer por vocês, pela empresa de vocês. Legal. Bom? Bacana. Então, voltando à tua questão, né? Só coloca lá para nós de novo. Toda empresa tem que pensar em inovação, mesmo sendo um segmento padrão? Eu vou te dizer que não, tá? E vou levar pedrada do lado, né? É isso aí. Aqui o importante é debater e trazer as óticas, né? Vai lá. Tá. Por quê? Porque tem coisas que talvez não faça sentido falar em inovação, mas aí vamos entender conceito de inovação, tá? Hoje em dia, o pessoal fala em inovação incremental ou inovação de sustentação e inovação radical. Vou separar essas duas vertentes, tá? Inovação radical, eu posso ter dentro dela a inovação disruptiva e a inovação de ruptura, tá? Parece um jogo semântico, mas não é. Eu já explico a diferença. Inovação de ruptura, eu preciso provocar uma quebra de paradigma. Geralmente é uma coisa cara de fazer. Por exemplo, motor a jato, né? Quando foi lançado, era uma inovação de ruptura. Quebrava um paradigma sobre como os motores funcionavam, tá? Em vez de ser motor a pistão, motor a jato, né? A própria aviação, né? O homem voar foi uma inovação de ruptura, quebra de paradigma. O homem não voa, né? Não, o homem voa. Com o equipamento certo ele voa, tá? Isso é uma inovação de ruptura. Inovação disruptiva, que essa inovação de ruptura, se as pessoas quiserem se aprofundar, tem que pesquisar Thomas Kuhn, tá? Inovação disruptiva, o pai desse conceito é o Clayton Christensen, falecido recentemente, né? Um pesquisador, inovador do MIT. Ele diz o seguinte: inovação disruptiva, ela começa geralmente com uma solução que atende um nicho negligenciado pelo mercado, né? Então aquele público-alvo não era atendido de algum modo. Por que não era atendido? Porque o preço era muito caro, não conseguia comprar, ou porque não chegava até eles, né? A parte de distribuição, logística, acesso, etc. Tá? Então ela atende um nicho de mercado que não era atendido, geralmente com uma solução de qualidade inferior, né? O que é qualidade inferior? Menos funcionalidades, né? Sei lá, um automóvel que antigamente chamavam, até há pouco tempo chamavam de pé de boi, né? Peladão, não tinha nada. Tá? Sim. Mas atendia um nicho, né? Tinha um preço acessível para um grupo que... Mas não era over-delivery, não entregava... não tinha luxo, não tinha banco de couro, não tinha rádio, não podia escolher a cor do carro, sei lá, coisas desse tipo, tá? Mas ela vai evoluindo com o tempo, né? Essa solução que tem menos qualidade ou menos funcionalidade, atende um nicho específico, ela vai evoluindo. E quando é que acontece a disrupção? Quando ela consegue ser melhor do que as soluções existentes, porque as soluções existentes pararam no tempo e ela não, ela continua avançando, tá? É aí que acontece a disrupção, né? Então são duas formas de inovação radical. Nem tudo é inovação disruptiva, tem inovação que exige uma quebra de paradigma. E tem inovação que o pessoal chama de incremental ou de sustentação, né? Que nada mais é do que a antiga qualidade total não, melhoria contínua, tá? Você fazer uma melhoria contínua. O lançamento de celulares novos. Uma câmera com um pouco mais de resolução, né? Uma tela um pouco maior, tá? Assim, não é uma inovação, continua sendo um smartphone, né? Continua sendo um celular. Mas é incremental. Mas tem alguma coisa a mais, tá? Então é incremental. Toda empresa precisa fazer isso, né? Empresas de tecnologia, fatalmente precisam fazer, seja incremental ou seja até a inovação radical, tá? Com certeza, empresas de tecnologia precisam fazer isso, né? Mas sei lá, se eu tenho uma pizzaria, eu falei de pizza antes, eu tenho uma pizzaria, eu preciso inventar uma pizza diferente a cada mês, a cada semestre, a cada trimestre. Uma hora eu vou fazer pizza redonda, depois eu vou fazer pizza quadrada, depois eu vou fazer pizza triangular, depois eu vou fazer pizza em 2 andares. Bacana, né? Pra quê? As pessoas não vão lá para comer uma pizza diferente de sabor, até pode ser, tá? Poderia dizer, é uma inovação de sustentação, inovação incremental, apresentar sabores diferentes, ou sabores sazonais, conforme as épocas do ano, etc, tá? E às vezes também, eu sempre peço frango catupiry, mas uma entrega mais rápida, alguma coisa assim, já auxilia muito também, né? Na própria pizza, o pessoal inventou a pizza com borda recheada,
né, Exato. com massa integral ou não, com massa fina ou massa mais grossa, tá? São inovações incrementais, né? Entendi. Tá? Mas assim, se elas não fizessem, elas continuarem existindo, bom, se ela me entrega uma excelente pizza, aquela pizza básica, eu vou continuar comprando aquela pizza. Você falou, você sempre pede pizza de um determinado sabor. Eu também, eu sou paulista, né? Eu sempre peço aqui em Porto Alegre pizza de calabresa sem mussarela, sem queijo. Mesmo? O pessoal fica me olhando torto. Como assim, pizza tem que ter mussarela? Eu falei, não, em São Paulo, pizza de calabresa... São Paulo, se eu não me engano, não tem nem pizza de coração, né? De coração é coisa de gaúcho, que eu saiba. Coração é coisa de gaúcho. É inovação de gaúcho. Não sei se Inovação de não tem gaúcho. em São Paulo, tá? Faz tempo que eu não tô lá. Exato. Inovação Mas gaúcha. é uma inovação gaúcha, tá? É um sabor diferente, tá? Então, assim, se ela continua atendendo aquele público, ela precisa fazer uma inovação? Talvez não, tá? Agora, eu preciso fazer melhoria contínua, né? Se melhoria contínua hoje é tratada como inovação de sustentação, inovação incremental, então sim, toda empresa precisa fazer inovação de sustentação. Entendi. Né? Nesse sentido, sim. Mas não quer dizer que eu tenho que reinventar a roda, né? Não, Perfeito. com certeza. Perfeito, porque essa pergunta do Matheus é interessante, né? Porque às vezes a gente pega, para exemplo, uma coisa e tira como lei que tem que fazer, porque isso é importante que as empresas têm que respeitar o seu estágio, né, Robin? Sim. Tem que respeitar, porque o mundo empreendedor pede algo, uma entrega imediata, né? As pessoas não têm muita paciência. E acredito que tu deva ter várias histórias aí de pessoas que querem resultado imediato e não respeitam o seu próprio tempo, né? Uhum. Então como é que tu lida com isso? Qual um conselho que tu pode dar aí pro pessoal que tá nos ouvindo? Hoje você falou do mundo empreendedor, hoje se fala muito em empreendedorismo de inovação e até confundindo esses dois conceitos, né? Falou empreendedorismo, automaticamente vem à cabeça inovação. Exato. São coisas diferentes, tá? O que é um empreendedor? Eu contrato uma franquia. Do Grupo Estúdio, vocês têm franquia, certo? Exato, mais de 10 modelos de franquias a gente tem disponível. Então quem quiser, o link também está aqui na descrição. Conhecer mais essa plataforma de franquias. Então, legal. Eu me interessei por algum dos negócios de vocês, quero abrir uma franquia disso, tá? Eu estou sendo inovador? Não. Eu estou sendo empreendedor. Eu vou empreender um negócio novo. Estou sendo empreendedor, não estou sendo inovador necessariamente, né? Então são coisas diferentes. Agora, existe o empreendedorismo de inovação. E empreendedorismo de inovação, talvez eles se confundam, empreendedorismo de inovação talvez se confundam um pouco, porque talvez o primeiro conceito de empreendedorismo, de empreendedor, veio do... Puxa vida, não sei, agora me fugiu o nome dele. Eu não vou lembrar, agora fugiu o nome dele, mas é lá da década de 50 do século passado. E ele dizia que ele criou o conceito de destruição criativa, né? Então, negócios novos destroem empresas estabelecidas, que vai um pouco na linha da inovação disruptiva, tá? Por exemplo, a Netflix. Uhum. Ninguém mais vai em locadora, né? Isso, o que ela fez? Ela começou como uma locadora, ela fazia locação de fitas de videocassete, né? De VHS. Tem gente que está nos assistindo talvez nem sabe o que é isso, nunca tenha visto uma fita VHS. Depois ela passou a alocar DVDs, né? Filmes em DVDs, né? Foi uma nova tecnologia que surgiu e que acabou substituindo as fitas VHS, tá? E ela passou a entregar isso pelo correio, né? E não só isso, ela entregava pelo correio, já mandava junto o envelope para você devolver, mas você não tinha prazo para devolver, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu fui associado de locadora, eu tinha um prazo para devolver, né? Ia lá, pegava um filme e tinha que devolver dentro do prazo, fosse VHS, fosse DVD, tá? E lá não, que eu saiba, não tinha prazo, né? E ela começou a crescer assim. E aí surgiu o streaming, uma outra tecnologia, né, via web, né, onde você consegue distribuir séries, filmes, etc. Nós estamos no streaming aqui, né, fazendo essa transmissão, tá? Via web. E ela entendeu que ela poderia distribuir, ela talvez, aí eu não sei porque eu não estava lá com eles, né, mas talvez, por que eles tiveram a ideia? Tinha um custo você mandar pelo correio e esperar receber, né, e como não tinha prazo, talvez você tivesse que ter um estoque maior daqueles lançamentos para poder atender todo mundo, etc. Ela pensou, mas eu posso distribuir por streaming. Aí eu não preciso mais ter vários DVDs aqui, tá? Então ela criou essa plataforma de streaming, né? E no começo ela não produzia filmes, não produzia vídeos nem nada. Ela comprava de estúdios que já existiam, tá? Mas eles são espertos, eles perceberam que, olha, esse pessoal vai daqui a pouco entrar nesse mercado, né? E embora eles tivessem contratos de longo prazo,
né? Esses contratos têm prazo de vencimento, muitos já venceram. Então, eu vou precisar desenvolver criar meus estúdios, desenvolver minhas próprias séries, meus próprios filmes. Muito legal. Hoje estão dizendo que ela está em crise, né? Que perdeu muitos usuários, né? Ela perdeu 200 mil usuários. 200 mil usuários, né? Na verdade, ela ganhou 500 mil usuários, tá? Por que eu estou dizendo isso no primeiro trimestre, né? É só fazer conta, tá? Eu sou engenheiro, sei fazer conta. Boa. Então, assim, no primeiro trimestre perdeu 200 mil usuários. Só que no primeiro trimestre aconteceu a guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, né? E um monte de empresa saiu da Rússia, inclusive a Netflix. Ela tinha 700 mil usuários lá. Então ela perdeu na Rússia 700 mil usuários, tá? Muita coisa. Se estão dizendo que ela perdeu, se ela está dizendo que no total, né, global do mundo, ela perdeu 200 mil usuários, mas ela perdeu 700 mil na Rússia, não, pera um pouquinho. Então ela ganhou 500 mil usuários, né? Ela não perdeu 200 mil, ela ganhou 500 mil novos usuários, tá? Só que ela esperava, na soma total, ela perdeu os 200 mil, né? Mas ela ganhou 500 mil. Só que ela esperava ganhar 2,5 milhões de usuários. Essa é a crise, né? Perfeito. Ela não conseguiu crescer o que ela tinha previsto. É bom você analisar isso, né? Porque muitas pessoas acabam caindo ali na primeira informação e não param para fazer a leitura, né? Não, fazer a conta, né? Exato. E assim, existe crescimento infinito? Em nenhum negócio existe crescimento infinito. Não vai acontecer, né? Então, assim, uma hora ela vai parar de crescer ou ela vai ter que inovar. Talvez fazer uma inovação disruptiva. Recentemente ela entrou, pelo que eu vi, pelo que eu li, ela tá tentando entrar nessa parte de games, né? Colocar games na plataforma, pegar esse mercado de pessoal que não está interessado em séries, em filme, está interessado em games. Não sei se deu muito certo, porque aparentemente não tá funcionando. Que é um mercado que, querendo ou não, mesmo sendo novo, é muito bem estabelecido, né? É mais difícil para eles chegarem. E não sei se as pessoas que vão assinar uma plataforma, eu não sei como é que funciona, porque eu não sou fã de games, né? Não sou usuário, então não teria parâmetros para. O case é a Twitch, né? A Twitch, que é extremamente nichada e focada em games, que é uma potência aí, que é líder de mercado, né? Gigante. E agora ela está entrando, o que ela está fazendo? Parece que ela vai oferecer uma assinatura um pouco mais barata para quem aceitar a propaganda. Então você vai ter uma interrupção no teu filme, né, na tua série, para assistir uma propaganda. Se você não te incomoda com isso, ok, você vai pagar mais barato por isso. É uma outra alternativa que ela pode ter, né? Bacana. E é bacana a gente lembrar agora que você falou pagar mais barato. Quando a gente tá falando dos pilares importantes do empreendedorismo, você disse, tem que ser competitivo. A gente falou de pequenas, médias empresas. Na mente de uma empresa pequena, uma empresa média, competitividade é a mesma coisa que preço baixo. E tá errado. Tá errado, né? Tá errado. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que uma empresa pode ser competitiva usando... Isso é o que a gente chama de posicionamento estratégico. Eu tenho que me posicionar. Como é que eu vou competir? Eu vou competir, aí eu vou trazer um consultor clássico, né? Um pensador clássico, que é o Michael Porter. Posicionamento estratégico é o que eles chamam de estratégia genérica. Ou eu vou competir por custos, né? Então eu tenho um custo baixo, é o que a Gol faz. A Gol tem baixa tarifa porque ela tem baixo custo. Tudo que ela faz é para reduzir custos, tá? Posso dar alguns exemplos, né? Ou eu vou competir por diferenciação. Eu tenho um produto diferenciado, né, que atende talvez um nicho bem específico, tá? Mas ao mesmo tempo eu posso cobrar mais caro porque o pessoal paga. Automóveis, né? Por que a gente compra um automóvel? Para se locomover? Então um automóvel básico serve para mim, né? Vou pegar um automóvel que não existe mais, né? Poderia existir o Fusca, né? Se eu comprar um Fusca eu vou me locomover, legal, bacana. Tem o conforto naquele carro? Não. Tá. Mas ele me locomove. Não, mas eu compro o carro porque eu quero mostrar poder, eu quero mostrar status, eu quero mostrar meu poder aquisitivo. Eu posso comprar uma Ferrari, eu compro uma Ferrari. Eu não comprei uma Ferrari para me locomover, né? Eu comprei uma Ferrari porque eu preciso aparecer de algum modo, eu preciso mostrar meu poder, né? Exato. Meu status, né? Tudo bem, tá tudo certo, tá? Só que assim, quantas pessoas no mundo podem comprar uma Ferrari? Né? Muito poucas, né? Então aqui eu estou competindo por diferenciação, eu tenho um carro diferenciado, eu quero um esportivo, a gente compra uma Ferrari, a gente compra uma Lamborghini, sei lá, a gente compra um Porsche, a gente escolhe uma marca e compra aquela marca. Eu quero um carro para me locomover, eu posso escolher as diversas montadoras que tem por aí e comprar o mais barato que eles têm ali, porque eu vou conseguir me locomover. Exclusividade, então. Todo produto que eu vendo,
é bacana eu focar na exclusividade ou só serve para um carro, só serve para uma bolsa de marca, uma roupa? Serve para qualquer coisa. Tá? Qualquer tipo de produto. Para qualquer tipo de produto, né? É claro que tudo está muito associado à marca. Você tem que criar, não sou especialista nisso, não, você tem que criar a tua marca, né? Se eu quero ser um consultor que cobra o preço que eu quiser cobrar e me pagam, é pouca gente que vai conseguir pagar, tá? Mas eu tenho que criar a marca, eu tenho que fazer a minha marca no mercado. Não, mas eu quero atender o maior número de empresas possíveis. Eu tenho que ter um preço competitivo, que necessariamente não é o menor preço. Né? Tem que ter um preço competitivo, tá? E a diferenciação... Eu posso também trabalhar dentro dessa loja com nicho, escolher um nicho específico ali dentro, escolher ou diferenciação ou custos, né? Exato, porque a diferenciação está muito atrelada a valor agregado, né? Porque marketing, venda é totalmente ligado à percepção de valor. Sim, sim. Se tu tem um valor percebido, se o cliente, consumidor final, enxerga um valor percebido, ele está disposto a pagar pelo preço. Pelo valor, não pelo preço, né? Essa é outra confusão, né? A gente tem que conseguir fazer o cliente perceber que valor é uma coisa e preço é outra, né? E é muito difícil alguns determinados tipos de clientes entenderem isso, né? Que preço é diferente de valor, né? Então, qual é um desafio assim, que vocês acham em relação a esse tema? O valor, eu tenho que fazer o cliente perceber que ele tem um problema e eu tenho uma solução para aquele problema, tá? E aí eu consigo colocar o preço adequado para aquela solução. Se eu sou exclusivo, se só eu tenho a solução, eu cobro o que eu quiser. Então eu posso cobrar... Tu tá no Oceano Azul ali. Estou no Oceano Azul. Posso trabalhar por diferenciação. Né? O Oceano Azul até um contraponto a essa lógica de preço e diferenciação. Eles dizem que você pode... A estratégia do Oceano Azul diz que você pode... O posicionamento, você pode ter um produto de baixo custo, né, ao mesmo tempo com alto valor agregado, e portanto você consegue cobrar um preço melhor, tá? Não é bem verdade, não é bem assim, tá? O exemplo clássico deles era o Circo de Soleil, né? Onde eles diziam que onde é que estava a redução de custo? Eles não trabalham com animais, né? Então não tem os animais, que tem um custo caro para mantê-los, para tratá-los, precisa do tratador, viajar com esses animais, né? Bem burocrático. Mas o que eles não dizem no exemplo, né, os autores ali? Por outro lado, o Circo de Soleil não funciona embaixo de uma lona de circo, né, onde eu pego um terreno baldio grande, armo minha lona lá e vou fazer meu show ali, meu espetáculo ali. Não, eles trabalham em grandes teatros, né, que cobram um aluguel caro, tá? Os artistas do Circo de Soleil não são artistas de circo, são normalmente ginastas de alto desempenho, né? Gente que fica em hotel, o cara que viaja com a família porque foi muito tempo fora, tem professores que vão junto porque tem filhos, tem que estudar, então tem um custo associado que eles não contam bem a história. Mas a ideia da estratégia do Oceano Azul o modelo deles de análise é excelente, vale a pena a gente usar, mas é uma outra linha, tá? É a questão de alto valor de entrega com baixo custo de produção. É uma equação difícil de você conseguir resolver. Para mim, alto valor de entrega, baixo custo de produção, um case excelente, o Matheus, que é do marketing, vai pensar também, é o Louis Vuitton. Recentemente, eles subiram o preço de todos os produtos porque ele estava muito acessível. A consequência é, menos pessoas podem ter esses produtos, eles pagam mais caro por eles, tem mais lucratividade e a produção é menor. Então vale super a pena. Né? Eu conheci... Se tornam produtivos aí, né? Me contaram uma história de uma joalheria famosa, não vou dar o nome dela, tá? Que eles queriam aumentar as vendas, né? E joalheria não é todo mundo que entra numa joalheria para comprar uma joia, né? Muito específico. Uma joia é um objeto de valor, um objeto caro, tá? O que eles fizeram? Eles passaram a vender bijuterias, né? Passaram a vender bijuterias para alcançar um público que eles não atendiam antes, certo? Né? E com preço, portanto, mais acessível. O que aconteceu? Pararam de vender as joias e não vendiam as bijuterias. Por quê? Quem poderia comprar bijuteria não entrava na joalheria porque achava que não tinha cacife para bancar algum produto daquela loja, tá? Por outro lado, o cliente tradicional não gostou de estarem vendendo bijuterias, né? E ficaram com aquele negócio encalhado. O que a gente faz agora? Até tiveram uma boa sacada. Aí passaram a chamar a bijuteria de semi-joia. Né? E aí conseguiram até vender, desencalhar aquilo. Tá? Mas é bem por aí. É bem questão de valor percebido. Né? É engraçado que tu comentou, né? Como o termo também muda, né? Quando tu coloca algum adjetivo diferente no nome, a percepção de valor muda completamente. Assim como tu coloca categorias, né?
prata, ouro e bronze. Isso. Então, isso O tudo é cartão, estratégia de marketing, né? Pra tu cartão fazer. Platinum, né? Porque muda muito, né? Às vezes tu coloca uma palavra diferente no produto, ele vende muito mais do que se não tivesse aquela palavra inserida. Então, isso vai muito do tato do marketing, né? O timing também do vendedor, né? E às vezes dá certo a tua ideia e às vezes não dá, né? Exato, mas para isso tem que testar. Aí o pessoal chama de inovação de marketing. Eu não gosto muito de trabalhar com esse conceito. Para mim, inovação está ligada a processo, produto, modelo de negócio e tecnologia que tem por trás disso. Tá? Eu acho que se a gente trabalhar a inovação dentro desses 4 conceitos, né? Eu posso ter inovação em processos, a linha de produção seriada criada pelo Ford foi inovação em processos. Tá? Inovação de produto. Produto pode ser um bem ou serviço, Uber foi a inovação de um serviço, tá? E modelo de negócio a Amazon, né? A Amazon é varejo e vende de qualquer coisa, tanto que a Amazon, o A e o Z, né? Aquela setinha, de A a Z. Vende qualquer coisa de A a Z, tá? Tem uma história que dizem que numa reunião o Jeff Bezos falou, precisamos aumentar nossas vendas, o que a gente faz, né? Alguém deu a ideia de vender produtos que não eram livros, e alguém na reunião falou, não, mas só um pouquinho, a gente é uma livraria. O Jeff Bezos virou para ele e falou, quem é que disse que a gente é uma livraria? Quem é que disse que nós só vendemos nós? Começamos vendendo livros, né? É um pensamento Amazon limitado. Tanto inovação disruptiva quanto inovação de ruptura. Quebra de paradigma. Perfeito. A Amazon, eu diria que talvez seja mais disruptiva, porque eles não tinham custo de estoque, né? Se você faz um bom acordo com o teu fornecedor, ele próprio já manda a mercadoria para o teu cliente, tá? Então, assim, eles não têm loja física. Hoje até tem, estão abrindo lojas físicas, né? Mas não tem loja física que exige um custo. Eu falei da Gol, a Gol trabalha com baixo custo, baixa tarifa. E tudo que eles fazem está relacionado a isso, né? Pegando um exemplo da Gol, logo que eles começaram a voar em 2001, se eu não me engano, tá? Logo em seguida, 3 meses depois, o objetivo deles era ter passagem 30% do valor das passagens tradicionais no Brasil. E eles conseguiram isso, né? O que aconteceu uns 3 meses depois? Você tentava entrar no site deles para comprar uma passagem e eles quebraram um paradigma aí, né, de venda de passagem pela internet. Eles não têm loja física até hoje para vender passagem, eles só vendem pela internet, tá? Então eles quebraram esse paradigma e as pessoas não conseguiam entrar porque era muita gente e os servidores não davam conta. Uma empresa normal faria o quê? Vamos comprar mais servidores, né? Vamos aumentar a capacidade dos servidores, tá? Como eles têm foco em custo, baixo custo para manter baixa tarifa, eles olharam, não, só um pouquinho. Existe um período em que os servidores não estão ociosos, né? Que é o período da madrugada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vender passagem um pouco mais barata de madrugada, trazer esse povo, pelo menos parte dele, para comprar passagem de madrugada, dando uma vantagem para eles, né? Isso sem precisar investir em novos servidores. E fizeram isso durante um tempo, foi o que funcionou. Claro, depois com um aumento de volume, tiveram que se adaptar de novo. Tiveram que comprar novos servidores, mas é assim. Então, o foco é custo, é reduzir custos. Por que eles não te deixam embarcar antes da chamada com ele? Eles não deixam. Você tenta furar fila que você não vai conseguir na Gol. Na TAM você até consegue. Tá? Estou falando por experiência própria. Né? Já viajou bastante, gente. Mas assim, eles não deixam, tá? Senhor, por favor, a sua chamada ainda não chegou, né? E eles mudaram 2 vezes a forma de embarque, né? Primeiro, eles passaram a embarcar todo mundo, primeiro as fileiras do fundo, depois as fileiras da frente, tá? Quando normalmente faziam o contrário, chamavam primeiro as outras companhias aéreas, quando você embarca por finger, né? Quando tem aeroporto, só tem embarque pela porta dianteira com finger. Primeiro chamava poltrona de 1 a 15, depois 16 a ok. Tá? A Gol inverteu. Por quê? Para liberar o corredor. Então joga esse povo lá para o fundo e depois na frente para embarcar mais rápido. E por que embarcar mais rápido? Porque a aeronave paga para Infraero por taxímetro. Enquanto ela ficar parada ali no pátio, ela está pagando via taxímetro. Tá? Então, quanto mais rápido ela fizer o embarque e desembarque, menos custo ela vai ter com o estacionamento no pátio. Tá? E aí eles inverteram. Já faz um tempo eles mudaram de novo a forma. Não é mais as últimas fileiras e as da frente. Primeiro a janela, depois poltronas do meio, depois poltronas do corredor. Né? Que é para a pessoa entra, vai para a janela, entra, vai para o meio, entra, vai para o corredor. Melhoria de processo. Melhoria de processo. Muito interessante. Sustentação, tá? É isso aí. Mas foco em custo. Né? E até dando um passo um pouco para trás que a gente estava falando sobre o ciclo de vida de produto, né? Porque a gente fala bastante ali, que a gente estava comentando bastante da Netflix, né? Sobre
perda de mercado, de fatia de mercado. Digamos que uma curva tradicional, isso os livros de marketing falam, né? Que a linha é introdução, crescimento, maturidade e o declínio. Isso. E quando chega no declínio, tu tem a opção de tu fazer uma inovação incremental ou tudo mais, ou o declínio, realmente, quando tu morre, que daí tu começa a diminuir preço para vender na quantidade e perder o estoque. E acabar o estoque. Mas a minha pergunta é, trazendo essa linha de raciocínio, toda empresa ela é feita para ser vendida em algum momento? Não, eu diria que não, tá? Aí a gente pode olhar para os empreendedores um pouco, né? Falando de novo de startups, tá? Tem um empreendedor, eu acho, para mim, assim, tem 3 tipos de empreendedor. O empreendedor que quer criar uma empresa, virar um empresário e ficar na empresa e fazer aquele negócio crescer, prosperar, tá? Bacana. Tem um empreendedor que quer criar uma empresa, quer fazer aquele negócio crescer, quer botar uma boa bolada no bolso, vender na empresa e tchau, me aposentei, vou pescar, vou passear pelo mundo, não quero mais trabalhar. Que não tá errado. Não, é perfil dele, tá tudo certo, tá? E tem um empreendedor que é o empreendedor serial, é aquele cara que, homem, mulher, não importa, tá? Que quer novos desafios sempre, ele vive de novos desafios, ele quer criar alguma coisa nova, então ele cria um negócio, ele quer que aquele negócio prospere, quer vender, quer pegar aquele dinheiro e partir para um novo negócio, ou investir em novas startups, tá? Então tem esses 3 empreendedores, e é importante a gente saber com quem são, de novo, quem são nossos parceiros no negócio, sócios, qual é o perfil de cada um, senão vai dar pau, né? O que quer vender para se aposentar não quer esperar muito tempo, chegou lá, consigo botar 1, 2, 3, 10 milhões no bolso, chega, para mim é suficiente, não quero mais do que isso, né? Cada um tem um propósito. O que quer ser empreendedor de serial, talvez ele queira ganhar um pouco mais para poder arriscar, apostar um pouco mais em outras startups, né? Aquele que quer ficar na empresa não quer vender a empresa, tá? Então vai dar pau, né? Então assim, nem todo negócio foi feito para ser vendido. Essa definição pode estar lá no início da tua jornada, né? Hoje em dia, com essa história de empreendedorismo, de inovação, etc., é importante lá no início você definir. Você está montando um negócio para quê? É para prosperar, para ficar nele, para permanecer nele, ou é para vender, né? Tá? Hoje existe muito investimento em startups, né? Muita oportunidade de investimento em startups, tá? E nesse caso, o investidor quer vender, quer que aquele negócio cresça e quer ganhar dinheiro com aquele investimento que ele fez, tá? Mas esse é o investidor, é o sócio investidor, não é o executivo e não é o empreendedor. Tá? É aquela diferença que a gente falou lá no início, né? E quando você procura sócios para você, disse que já teve 6. Tem uma lista grande aí. Já tive 6 na PME Academy, já tive 2, 3 na Startup. Diferentes. Tá? Diferentes. Quando você procura essas pessoas, perfil parecido, igual ao seu, perfil diferente, pensamento diferente, ideias diferentes, o que você busca em um sócio? Não, é diferente você acho que é importante a complementaridade. Você precisa de pessoas que pensem diferente de você, que te tragam novas ideias, né? E que até em termos de contribuição para o negócio, para assumir uma posição de executivo, sócio não é executivo não é empreendedor necessariamente, tá? Mas vamos lá, um sócio que vá trabalhar como executivo, é importante que tenha alguém que entenda de marketing, vendas, é importante que tenha alguém que entenda da operação em si, se é um negócio ligado à tecnologia de informação, importante eu ter alguém que entenda tecnologia de informação, é importante eu ter alguém que entenda de administração, finanças, e assim por diante, tá? De logística, né? Então eu preciso desses perfis diferentes, né? Mas, de novo, eu estou falando de sócios ou estou falando de executivos, tá? Eu estou falando de executivos. A gente precisa buscar executivos que tenham esse perfil, né? Precisa entender se os teus sócios têm esse perfil para ser executivo e, num primeiro momento, numa empresa embrionária, numa startup, serem também os empreendedores, ou seja, vão botar a mão na massa. E aí, meu querido, não importa que você seja especialista em produção, né? A gente precisa de alguém que trabalhe com a inovação, que trabalhe com vendas, que vá ao mercado, tá? Ou melhor, todos nós precisamos ir, né? Então a gente precisa entender isso lá no início, tá? Precisa separar essas coisas, né? Eu diria que a complementaridade é importante, né? Você precisa ter complementaridade dentro do teu negócio. Se você tiver sozinho, é sempre mais difícil fazer as coisas. Então, se você tiver 1, 2, 3 sócios, né? 4, talvez. É isso que eu ia falar. É bom que tem uma complementaridade entre eles. Isso que eu ia falar de quantidade. Isso que eu ia falar de quantidade. Tu tem alguma coisa validada durante todo esse teu tempo de carreira
empresas com mais de 3 sócios já começam a bater cabeça, um pensa X, outro Y, não anda as coisas, ou isso não dá para ser conclusivo nessa situação? Quanto mais sócios, mais egos você tem dentro do negócio. Eu não estou falando ego no sentido negativo, todo mundo tem seu ego, tá? Mais egos eu tenho dentro do negócio, né? Que pode ser tanto pro bom ou pro... Né? E eu tenho, assim, experiências de vida diferentes, interesses diferentes, tá? O que eu preciso identificar nos sócios, né? Esse perfil é sócio executivo e é empreendedor? Ou vai ser só sócio? Ou vai ser sócio executivo? Ou aceita ser um empreendedor também? Eu preciso identificar isso. Outra coisa que eu diria que é importante ao buscar um sócio, quanto mais, dando uma resposta mais direta, é pior você administrar isso. Eu diria que talvez um número mágico aí seria 3 ou 4, né? Mas muito bem alinhados. O que eu quero dizer com alinhados? Precisa ter a intenção com o negócio, precisa ser a mesma, né? O que eu quero com esse negócio? Eu quero fazer esse negócio vingar. Se a gente vender ali na frente e botar uma boa bolada no bolso, ótimo, tá, beleza. Mas é isso que a gente quer? Ou a gente quer fazer? A gente não está trabalhando para vender, a gente está trabalhando para fazer esse negócio prosperar. Né? Vingar como empresa, se transformar de uma startup numa empresa consolidada e crescer. Né? Tá? Então, assim, o alinhamento intencional é importante. Tá? E isso precisa ser discutido no início. Né? A outra coisa é o perfil hands-on, ou seja, mão na massa. Né? Preciso que todos, num primeiro momento, tenham disponibilidade para ir para a ação, para ir para campo. E para ir para campo, muitas vezes, é produzir aquele produto, é fazer aquele produto acontecer e ir para o mercado, né? Fazer marketing, fazer vendas. Tá? Então, isso são coisas fundamentais no início. Uma empresa sem vendas não existe. Né? Tá? Então, eu preciso desse perfil. Né? E entender a diferença entre sócio executivo e empreendedor. Tá? Eu diria que essa seria a minha fórmula mágica, tá? Ou o meu aprendizado nesse processo. Eu fui sócio de uma empresa de consultoria, eu já tinha 7 sócios. Tá? Quando eu saí para criar a Inteligente... Imagina um grupo de WhatsApp com 7 sócios, Matheus. Coisa boa, né? Todos eles trabalham com consultoria ainda hoje, tá? Mas nenhum deles é sócio mais. Eu fui o primeiro que saiu, tá? Mas todos saíram ao seu tempo ali, todos saíram da sociedade. A empresa continua existindo com o sócio que era o majoritário, que era o que teve a ideia inicial, talvez, né? Tá? Uma empresa bem sucedida, mas separados, né? Poucos conseguem trabalhar. Eu trabalho com ele ainda hoje, né? Somos amigos, a gente trabalha junto, mas não somos sócios, tá? Tem sócios que nem se cruzam. Se um vê alguém na rua, atravessa a rua, vai para outro lado da rua. Tá? Então, acontece, né? Imagina, não, isso que eu ia falar de amizade. O que tu acredita? Tu acredita em amizade dentro da sociedade ou... Acredito, eu valorizo muito a amizade. Eu acho que a amizade a gente não pode confundir sócio com amigo, né? Eu tenho que entender o perfil, de novo, dos sócios, um alinhamento intencional, a capacidade de ir para a ação, porque senão eu vou perder um amigo. Eu posso perder um amigo. Né? E acontece, né? Acontece. Se eu não souber lidar com isso, tá? Então, a gente não pode confundir. Não é porque eu sou amigo teu a vida inteira que a gente vai fazer um belo negócio. Sócio. Não, E isso aí muita gente pensa assim, né? Quem nunca já deve receber algum convite? Sim, vamos fazer fazer algum negócio juntos. Tem que entender o perfil de cada um. Que é soft skills, né? Você conseguir identificar isso e ter essas conversas lá no início, tá? Ter essas conversas lá no início, né? Pode perder um amigo como pode perder um negócio, porque eu não quero falar, não quero me incomodar com ele. Né? Exatamente, tá? Então, perfeito. E tu tem o hábito da leitura? E se sim, qual é um livro aí que bate pronto e que vem na tua cabeça que tu consegue recomendar aí pro pessoal? Eu vou dar 3 livros, tá? Considerando tudo que a gente conversou aqui. Nós falamos de estratégia, nós falamos de soft skills, de pessoas, né? Nós falamos de perfil de pessoas. Nós falamos de startup, tá? Sobre startup, Lean Startup, do Eric Ries. Né? É um livro, Lean Startup. Lean Startup. Startup enxuta, né? Startup enxuta, tá? Do Eric Ries. Tá? É um clássico e é um livro muito bom, vale a pena ler. Quem está pensando em ter uma startup, ou quem tem uma startup e ainda não conhece bem como funciona uma startup, quais são as etapas e tal. Dentro desse livro tem conceitos como mínimo produto viável, que é comum nesse ambiente, nesse ecossistema, em startup. Boa. Pensando em estratégia, a grande dificuldade da estratégia é fazer ela acontecer no dia a dia.
é não se perder no turbilhão do dia a dia, tá? Que é um termo até que eles usam no livro. Então, é as 4 disciplinas da execução. Tá? São 3 autores, né? Um deles é o Sean Covey, né? Da consultoria Franklin Covey. Tá? Então, vale a pena ler as 4 disciplinas da execução, tá? Onde eles trabalham bastante bem como não se perder no turbilhão do dia a dia e conseguir colocar a estratégia em prática. E colocar a estratégia em prática é fazer mudança na operação do teu dia a dia, tá? E pensando em pessoas, né, um livro também excelente que eu recomendo é o Feitas para Vencer, do Jim Collins, né, onde ele diz que primeiro você precisa escolher quem, depois o que essa pessoa vai fazer. Que tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes, né, a questão de entender o perfil dos sócios, né, o que eles querem com aquela sociedade, né, se são sócios, executivos, empreendedores. Ele não fala exatamente disso lá, mas ele fala disso, a questão de primeiro quem, depois o quê. Tá, então vale muito a pena o Feitas para Vencer do Jim Collins. Eu recomendaria esses 3 livros para qualquer executivo, para qualquer empreendedor de primeira viagem, para qualquer macaco velho nessa vida, tá? Vale muito a pena, né? E o lado da leitura é importante. Se a gente lê 10 páginas de um livro por dia, em um mês você lê um livro. Um livro de gestão normalmente tem gestão, estratégia, sei lá, inovação, seja o que for. Geralmente eles têm 300 páginas, tá? Se você lê 10 páginas por dia, que não é nada. É só querer, né? Em um mês você lê um livro, em um ano você lê 12 livros, o que é uma boa conta, tá? Vale a pena. Garanto que deve ser bem superior à média das pessoas, né? Com certeza. De hábito de leitura. Com certeza. É interessante. Com certeza. E 10 páginas é rapidinho, né? Não, é rápido, passa rápido. Às vezes você nem percebe. Se difícil você ficar na tela. Se te interessa, você até vai passar das 10 fácil. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal aqui dos comentários. Os comentários estão aquecidos aí. Mandar um abraço aí pro Douglas Tavares, que tá aqui conosco. A Elisete Pagano, mandando aí uma boa noite. Exato, tá aí na audiência, mandando boa noite pra nós. Tatiane Guedes, parabéns ao Grupo Estúdio. Muito obrigado aí pela sintonia. A Márcia também aqui tá com a gente, dando boa noite. E lembrando, tá? Se tu chegou hoje, primeiro episódio, primeira vez aqui no nosso canal, tem mais outros episódios desse nosso projeto do Estúdio Cast. Ou seja, toda segunda, quarta e sexta, a gente é bem disciplinado, aí que a gente falou de disciplina e constância, né, que é muito importante. Nós somos bem disciplinados, segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas, falando de empreendedorismo, inovação, mundo dos negócios, startup. Então, fica aí o convite, são super convidados, tanto aqui no YouTube, quanto nas demais redes sociais, como LinkedIn, Instagram, @Grupo Estúdio, consegue localizar aí facilmente. E também reforçando, né, Matheus? A Laura tinha colocado nos comentários ali os links das empresas aí do Robin para a gente conseguir também ver se daqui a pouco é uma demanda aí que surge, tanto que tu precisa, que algum conhecido precise, vai lá e pode acessar as redes, né? Deixa eu fazer um jabá aqui sobre inovação, tá? No site da Startup eu criei um diagnóstico do nível de prontidão do empreendedorismo. Ele é free para quem quiser responder, para entender em que fase de desenvolvimento, em que etapa a sua empresa está em relação a um processo de criação de uma nova empresa que vai virar de uma startup, né, que vai virar uma empresa consolidada lá adiante, tá? Quem quiser responder lá, recebe um relatório free. É só procurar no site startup.com.br, tem um link lá, diagnóstico ERL de Entrepreneurship Readiness Level, tá? O nível de prontidão do empreendedorismo. Legal. Com certeza, já vou encerrar aqui, já vou fazer lá. Pessoal, esse aqui é o episódio 12, né? Exato. Sei que vocês querem ver a gente na terça, vocês querem ver a gente na sexta-feira, final de semana. Domingo. Aproveita os outros episódios aí para acompanhar a gente sempre que vocês quiserem. Quem não ativou o sininho ainda, agora é a hora, né? Exato, agora é a hora de ativar o sininho, sempre receber o lembrete que nós estamos aí com um vídeo novo no nosso canal, curtir e também compartilhar esse episódio se vocês ficarem até o final. Gostaram? Conhece algum empreendedor, alguma empreendedora que não entrou ainda nesse ramo, melhor dizendo? Aqui, esse é o link certo e que com certeza o Robin trouxe muitos insights, né, Matheus? Perfeito, exatamente. E é muito bom a gente estar compartilhando, porque a gente faz isso aqui para poder agregar um pouquinho na carreira de vocês, na empresa de vocês. Então, com certeza, um amigo de vocês vai ter alguma coisa para aproveitar, certo? Exato. Bacana. Agradeço o convite de vocês, né? Papo muito, muito gostoso aqui. E estou à disposição, sempre que quiserem bater um papo aí. Muito obrigado. E fica o convite também para, de novo, reforçando, quem ainda não conhece o Grupo Estúdio,
Fiquem à vontade nas nossas redes sociais. Nós somos aí uma plataforma de soluções corporativas. Então nós temos aí mais de 40 produtos que solucionam toda e qualquer demanda do mundo corporativo. Então fiquem à vontade e bem-vindos, tá bom? Então é isso. Fica o programa de hoje. Muito obrigado de novo, Matheus, pela parceria, meu xará. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, ao vivo, 19 horas. Então, esse é o nosso próximo encontro. Te vejo lá e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais.